agradecer novamente a disposição, a disponibilidade da lei de fazer essa palestra para a gente. É a primeira vez que ele fala em termos metodológicos sobre a construção do exercício de cálculo dos PIB do agronegócio. Para a FEE, eu vejo que é um grande desafio, a FEE, enquanto instituição de pesquisa parceira do IBGE na produção das contas regionais, a compatibilização desse tipo de exercício com a metodologia das contas regionais, que não é fácil, né? E aí também exige uma análise mais apurada das modificações, as adaptações que se fazem necessárias para, por exemplo, poder comparar o valor adicionado do negócio com o PIB que é calculado aqui dentro. Bom, vou abrir para os questionamentos. Só peço que quem for fazer a pergunta seja o mais breve possível para poder haver mais de uma pergunta. Geral, mais um comentário assim, meio leigo na história, mas me chamou a atenção a estabilidade do valor adicionado, né, do negócio. Eu estava esperando que fosse mais volátil, ou realmente assim mesmo, é estável, sei lá, por causa da indústria. Olha, isso quer dizer que a dinâmica da economia brasileira é muito próximo do agronegócio. Eu diria que grande parte, a economia brasileira a base ainda é agronegócio. Você pode ter até uma dimensão não tão significativa, né, como se tinha no passado, 50%, poderia considerar em torno de 20%, 25% de participação, mas vejam que é o que a gente consegue dimensionar. Mas, pessoalmente, a minha leitura, a dinâmica da economia brasileira depende muito mais do agronegócio do que, aparentemente, a gente consegue ver, né? Então, a dinâmica, em geral, não há tanta diferença. É difícil você dizer o seguinte: a economia brasileira está crescendo, o agronegócio não. O agronegócio está crescendo, a economia brasileira não. É muito difícil você fazer essa desvinculação entre a dinâmica econômica do país e do agronegócio. Tá? Lembro que estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a participação é maior ainda. Tá? Eu mostrei uma estatística de quase 50%, vamos lá, pode baixar para 40%. A última estimativa que eu fiz em Santa Catarina é em torno de 36%, 37%. A agroindústria é a principal indústria do estado. Tá? É muito difícil desvincular essa dinâmica da economia do estado e também do Brasil, né? Por isso que elas andam muito próximas. Bom, em primeiro lugar, Rodrigo, eu queria te parabenizar a tua pessoa, parabenizando a FEE pela excelente tarde que estamos proporcionando, um debate riquíssimo. Muito obrigado por ter vindo compartilhar com todos nós o teu conhecimento, as tuas informações. Foi muito gratificante para nós ter tido a oportunidade de ver sobre os desafios que vocês estão trabalhando. Eu queria fazer umas rápidas considerações. Primeiro, na questão, a gente calcula o PIB do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, utilizando os dados da FEE, as matrizes, já há bastante tempo. A gente tinha feito em cima da de 2013, que tinha dado 40,12, a de 2008 deu 33, alguma coisa, que foi o ano de seca, então bem baixo o valor adicionado da agropecuária. Eu queria fazer umas rápidas considerações para te pensar e te fazer uma pergunta. No que diz respeito à linguagem, né, a gente fala primário, fala básico, ainda dentro da hipótese dos 3 setores lá do Fischer, lá de 30, né? Só que quando você bota um insumo antes do primário, o primário deixa de ser primário, ele não é mais primário, e tampouco básico, porque os processos produtivos eles são tão complexos, e o CPEA sabe isso como ninguém no Brasil, são tão complexos que a gente vê que a agricultura, muitas vezes, a sua atividade é muito mais complexa do que a atividade que vem depois, ou a que veio antes, dada a quantidade de
coisas que precisam ser feitas, enfim, máquinas que precisam ser utilizadas, etc. A gente usa a metodologia clássica, aquela que tu apresentaste. Algumas coisas a gente também discutiu, a questão das máquinas agrícolas, que elas não é que elas não entram, elas entram, só que entram pelas peças de manutenção. A manutenção de máquinas entra pelo insumo, ela não entra no investimento. Vocês aqui agora estão pensando em adotar toda ela como... Eu particularmente acho que talvez a gente superdimensione um pouco pela essa estrutura, mas pela lei dos grandes números lá na frente a gente se encontra, porque vocês e nós, a gente não consegue dimensionar todas as inter-relações possíveis. A gente pega aquilo que a matriz nos mostra no primeiro choque, mas nos outros choques a gente não consegue observar, então é uma questão... eu acho que um desafio que vocês deveriam se debruçar lá no CPEA, eu digo vocês, porque, por exemplo, nossos custos de produção que nós levantamos aqui, na verdade, quem levanta é o CPEA, a gente patrocina, mas quem levanta o custo de produção é o CPEA. Então, vocês têm desde 2006, vocês têm uma base de dados de custos riquíssima. Inclusive, há uns 2 anos atrás, eu até compartilhei com os colegas da PE, quando eles estavam discutindo a matriz de 2008, e eles não puderam usar, porque senão daí vai descompatibilizar com a matriz do IBGE. Eu acho que vocês que estão pensando novas formas de enfrentar esses problemas, eu sugeriria para vocês pensar como a gente utilizar os custos de produção de uma maneira melhor do que nós temos no censo. O censo, ele além de subestimar um pouco, ele fica a cada ano os pacotes tecnológicos mudam muito rapidamente. E aí o que termina acontecendo? Tu superestima o VA da agropecuária, o consumo intermediário é baixo, e a gente subestima a quantidade de riqueza, de PIB, de VA que está sendo gerado nos setores a montante da agricultura. Então, se a gente conseguir encontrar uma forma de colocar nas matrizes o real consumo intermediário a partir dos custos de produção, eu acho que daria um ganho, né? Reequilibraria melhor aquelas relações entre montante, núcleo, jusante e distribuição. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, vocês também têm um indicador mensal do PIB do agronegócio para o Brasil. A gente até alguns anos atrás tentou fazer isso para o Rio Grande do Sul, e eu te confesso que a gente desistiu. A gente desistiu porque a gente trancou na distribuição. Para montante, para jusante, para o núcleo, a gente tem como compatibilizar séries mensais com as séries do IBGE, que é o órgão que a gente se baseia, todas as nossas informações, a gente usa IBGE, até porque fazemos parte do GCE, etc., confiamos no IBGE. Agora, para a distribuição, sinceramente, a gente não conseguiu encontrar uma forma, e já que nós desistimos, Rodrigo, está aí um indicador legal para vocês fazerem um acompanhamento mensal do agronegócio, só que a gente precisa entender como é que vocês conseguiram compatibilizar a distribuição numa situação com dados mensais, porque realmente nós não conseguimos encontrar uma forma. Respondendo direto a última questão, a gente vincula a distribuição à atividade agropecuária e agroindustrial. Tá? À medida que cresce a atividade de produção agropecuária, cresce a atividade agroindustrial, naturalmente você vai demandar mais serviço para fazer essa distribuição. Exatamente. Depende da dinâmica das duas, a distribuição, tá? É o X. É o X. Outro ponto de desafios assim, que surgem para quem lida com isso são as fontes de dados. Assim, eu só vou chamar a atenção de algumas questões que já... Às vezes a gente sempre fica comparando diferentes fontes de dados, de preços, etc. Um destaque. Esse dia eu estou fazendo PIB Estado de Santa Catarina e eu tento agora compatibilizar o PIB agropecuário, que eu tenho uma experiência, com o que o IBGE coloca como tendências. É um desafio de tentar compatibilizar duas informações que, de certa forma, não tem que indicar sentidos diferentes. Tá? E aí nós temos um grande problema da fonte de preços, por exemplo. Então a gente compara muitas fontes de preço do CPEA com o da FGV.
né, do mesmo produto, sementes e outras coisas. E nós vemos que em alguns momentos, alguns anos, a direção é o contrário. E aí, o que a gente faz? Um cresce, outro cai, e a gente tem como regra, quando a gente tem uma outra fonte, ou dados de preço do CPEA, uma outra fonte que a gente acha mais interessante, da Única, por exemplo, para falar de cana, e etc., a gente acaba adotando, porque o próprio mercado não reconhece aquele comportamento de preço. Então, ao longo do tempo, você tem essa experiência de ver, olha, o mercado não reconhece aquele comportamento. A gente procura avaliar isso. Esse dia eu estava fazendo uma estimativa de valor de produção, da produção de frangos em Santa Catarina, só para uma diferença, e eu estimei em 3 bilhões. Aí o pessoal do Ministério da Agricultura estimou, e eu recebo as planilhas, estava 6 bilhões. Eu falei, mas como 3 para 6 era muita diferença? Eu fui ver, a quantidade era a mesma, era o mesmo IBGE. A diferença é que eu peguei os preços o ICEPA, o Instituto o EPAG de Santa Catarina, ela pega os preços pagos ao produtor nas regiões produtoras. E eu peguei esses preços como média. E eles usaram a FGV. E aí era o dobro de preço. Então aí você tem os desafios de qual é a fonte de dados. Só que, claro, eles não podem, nem todos os estados têm preço para os produtos. Você tem que usar uma fonte que consiga usar isso. Mas você corre o risco muitas vezes de superdimensionar simplesmente porque você está usando um preço que não corresponde a uma realidade quando você pode comparar. Quando você não tem outra fonte, né? Então, esse acaba sendo alguns dos desafios que a gente enfrenta e a gente sente quando a coisa, por alguma indicação do mercado, olha, esses preços, esse número não corresponde ao que a gente está acompanhando, lá no segmento, sementes, fertilizantes, olha, esse preço do álcool que você está utilizando não condiz com o que a gente está observando no mercado. Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente acaba ajustando alguns preços. Por isso tem que tomar muito cuidado com a fonte, porque ela com muita frequência eu consigo ver sentidos diferentes para um determinado produto. Depende da fonte de dados, de preços. É uma coisa bem arriscada, né, de usar. Boa tarde, doutora Ardei, cumprimento pela apresentação. Sou Renato Rocha, atuo na direção do Instituto Rio Grande do Arroz. Primeira vez que estou participando, tem muitos colegas aqui também da diretoria comercial, e acho importante aí esses indicadores, né, para nos projetar aí o futuro. E falando um pouco da cadeia do arroz, aí eu como estou participando pela primeira vez, tem esse PIB, ele mede por produto também, por exemplo, o arroz, ele é feito um acompanhamento do arroz por cultura também? A verdade é assim, o valor do PIB é da atividade agropecuária. Dentro da atividade agropecuária tem vários produtos, incluindo o arroz. O arroz está incluído e vai depender da importância. Em geral, o IBGE considera, acho que 80% dos produtos mais significativos você inclui no indicador. Você pega um pouco mais no sentido que há produtos que se tem acompanhamento de preços, de estimativas de produção anual, a gente acaba incluindo aquilo lá. Chegou alguns momentos e falou, não, mas esses produtos não vão incluir. Daí o pessoal falou, não, mas é importante, o mercado olha, eles querem ver no PIB o meu produto, né? Então isso acaba, na medida do possível, se você conseguir acompanhar, e a gente tenta olhar isso. Agora, essas partes também? Se eu não me engano, sim. Tá. E essas informações são disponibilizadas? Por exemplo, eu vi um dado ali da soja, são disponibilizadas sim, também? Esses estudos, na verdade, eu só trouxe alguns slides, mas esses estudos estão no site do CPEA. Tem das cadeias, dos estados também, já está disponibilizado. Tá bom, obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar pela disponibilidade de trazer um assunto técnico como esse. Rodrigo e ao grupo de pesquisadores sobre o agronegócio, meus cumprimentos à FEE por ter esse grupo. Eu vou ser bem breve, mas quando a gente fala em agronegócio, muito a gente comenta a respeito de empirismo
e poucas são as realidades mais técnicas que a gente tem para, de fato, fazer a mensuração. Então, eu acho que eventos como esse tipo são altamente saudáveis para enriquecer o nosso conhecimento. Vou fazer uma pergunta bem técnica, só para saber se essa nova metodologia de cálculo que vocês estão utilizando, de alguma forma, ela foi inspirada na metodologia do Banco Mundial para cálculo do PIB, e se não foi, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito. Não. A gente se baseou nos trabalhos do IBGE, na lógica que o IBGE utiliza, né? Utiliza, a gente tenta, na verdade a ideia é se aproximar mais das estatísticas oficiais. Porque o mercado olha, pô, mas você tem um parâmetro, o IBGE tem outro, e é difícil, a gente não quer, nós não temos essa obrigação de dizer que o VA é o mesmo que o IBGE está dizendo. Então não há esse problema. A gente geralmente parte de um dado do IBGE. Então a base é sempre, 2010 é os dados, o valor adicionado da agropecuária é o que o IBGE disse. A partir daí a gente evolui com nossos parâmetros de preço, volume, custos, etc. O que a gente não quer agora é se desvincular. A gente quer que a dinâmica de algum momento se cruze. Isso é importante, e a gente consegue ter o histórico. Ao longo do tempo, o que aconteceu em cada momento, etc. A gente consegue ver isso. Em relação ao Banco Mundial, é aí que é a questão de, às vezes você quer dimensionar as relações de cadeias produtivas,